Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Fernando e vamos para a nossa aula de hoje. Então pessoal, a nossa aula de hoje é sobre a escravidão indígena, né? Mas antes vamos aprender alguns termos. Na Grécia, a escravidão convertiu o homem em meio de produção, privando-o de direitos sociais. Logo havia uma separação clara entre o trabalho e a liberdade, representada pela participação política. Isso na Grécia Antiga, né? Então o homem ele foi convertido como um meio de produção. Isso é grave, por quê? Hoje, por exemplo, né, vamos ter como base essa tecnologia que nós estamos. Esse celular que a sua mão, que você está usando, que está em sua mão. O meio de produção que fabrica isso é a indústria, né? Então hoje os robôs, claro que tem homem que opera esses robôs, a tecnologia. Mas na Grécia Antiga, o próprio homem era o objeto da produção. Então ele era o meio da produção. Foi na Idade Média, com a Igreja Católica, que essa visão de trabalho foi alterada, tornando um meio para salvar a alma, né? Então, durante toda a história da humanidade, existem vários questionamentos e ideias a respeito da escravidão. Então, para Aristóteles, escravo é um instrumento animado, é um humano, possui alma. Todavia, assemelha-se a um objeto por sua condição de pertencer ao outro. Então, no mundo hoje que vivemos, que falamos tanto em liberdade, não tem como falar, né? Seria inviável falar em escravidão, apesar que ainda existe, mesmo que de forma velada. A condição dos escravos africanos era juridicamente a de uma coisa ou objeto. O senhor possui direitos de vida e morte sobre seus escravos, tem direito de castigar, açoitar e até de matar. Então, para a gente entender como que se dava tudo isso, né? Aqui a gente tem algumas características da escravidão, sobretudo quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Tanto é que a aula de hoje é sobre a escravidão indígena. Então, o chamado Novo Mundo seria dividido entre Portugal e Espanha através de um meridiano situado a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. O que estivesse a oeste do meridiano seria espanhol e o que estivesse a leste seria português. Com a expulsão em 1496 dos muçulmanos e judeus, Portugal teve a necessidade de mão de obra que era utilizada principalmente em serviços domésticos, né? Então, por volta de 1496, Portugal, né, por conta da expulsão dos muçulmanos, teve essa necessidade de uma mão de obra escrava. Essa mão de obra seria encontrada inicialmente na barbárie da África, sendo os portugueses responsáveis em resgatar esse povo e civilizá-lo. Então, a ideia inicial dos portugueses lá na África era resgatar aquele povo e dar uma civilização, porque para eles, para os portugueses, o povo africano, depois, quando chega aqui no Brasil, o povo indígena, os portugueses seriam responsáveis por resgatar esse povo e depois civilizá-lo. Então, com a era do descobrimento, novos povos foram encontrados, como os tupi aqui no Brasil. Aqui a gente já começa a entender, já dá início à nossa escravidão, entender um pouco da escravidão aqui no nosso país, né? Temos os antecedentes. E aí, quando os portugueses chegam aqui no Brasil com a era dos descobrimentos, então esses povos aqui, né, que estão até aqui entre parênteses, foram encontrados como os tupi aqui no Brasil. Então aqui tem aí uma imagem da primeira missa de 1860, essa imagem, né, de Vitor Meirelles. O povo tupi já haviam passado a fase paleolítica, dando os passos iniciais na revolução agrícola, como por exemplo a domesticação da mandioca, viviam principalmente na agricultura, além da pesca, caça para complementar a alimentação. Sua organização social podia ser classificada como pré-urbanos, pois todos os moradores estavam ligados à produção de alimentos e, em casos excepcionais, líderes religiosos, no caso os pajés, os caraíbas, e chefes guerreiros, os tuxauas, eram liberados.
né? Então aqui já um pouco da característica do povo tupi. Então aqui a imagem que a gente vê aqui agora de Oscar Silva, né? Em 1922, desembarque de Cabral em Porto Seguro. Então a gente pode observar aqui os indígenas, né? E aqui no mar as caravelas portuguesas, né? Então esse foi o primeiro contato entre portugueses e indígenas. O encontro entre os índios brasileiros e os portugueses representou o contato entre a selvageria dos indígenas, que eram a inocência e a beleza encarnada, com a civilidade dos europeus, barbudos, hirsutos, escavalados de feridas de escorbuto. Então, essa é a imagem que nós temos desse encontro. Né? No projeto jesuítico, o índio era visto como gentil ou cristão em potencial. Então, a ideia que se tinha era que, vocês sabem, né? Que os jesuítas vieram para o Brasil nessa missão de evangelizar e catequizar a população brasileira. O esforço em converter os nativos em bons cristãos foi além de levar a palavra, significou um processo de deconstrução do universo indígena, introduzido ao universo cristão, em seu sermão de Espírito Santo. Vieira compara os índios a um arbusto fácil de aparar e moldar, porém trabalhoso para manter-se em conservação. Assim, os aldeamentos foram a maneira encontrada para fiscalizar a vida dos indígenas convertidos. Então era essa, no início tinha que converter, os jesuítas tinham essa missão de converter os índios. E as características básicas de um índio, aqui no texto a gente pode observar, né, que é a resignação ao cristianismo, habilidade manual e imitativa, ou seja, tinha capacidade de observar e aprender, né, voracidade na alimentação, e tem uma característica que alguns historiadores colocam, né, que era preguiçosos para o trabalho. Não é que eles eram preguiçosos, a característica do índio era aquela. Eles viviam aqui no Brasil tranquilamente, aí vem um povo lá da Europa e quer colocar os costumes, né, a ideia de riqueza, de correr atrás da riqueza, uma coisa que o índio não tinha, né? E aí o dom para a música. Os jesuítas fundaram São Paulo em 1554 pela vila de São André da Borba, criada por alguns portugueses. Após a fundação, os jesuítas converteram muitos índios da área e fixaram-se em aldeias próximas. Em 1562, os moradores de Santo André da Borba mudaram-se para São Paulo e os jesuítas permitiram o aluguel de mão de obra indígena convertida. Então aqui já começa. Com o progresso da região, o número de europeus foi crescendo mais do que os indígenas e isso resultou numa crise de mão de obra, já que não era possível suprir totalmente a demanda com os índios convertidos. Além disso, os jesuítas passaram a ter um controle mais rígido. Então o que a gente pode observar aqui é que quanto mais foi crescendo o número de europeus, né, mais do que os índios, e aí o que aconteceu? Resultou numa crise de mão de obra. Para remediar a falta de mão de obra, os paulistas iniciaram as bandeiras. Sertão adentro para o propósito declarado de procurar metais com a finalidade de oculta de capturar índios, né? Então a gente vê aqui um gráfico, né? Crescimento do comércio litoral, aumento do abastecimento de suprimentos, desenvolvimento econômico de São Paulo, necessidade de mais mão de obra, início das bandeiras. Vocês sabem que as bandeiras, né? Começou em São Paulo e tinha essa missão de explorar todo o território brasileiro na época da colonização. A legislação da coroa sofreu mudanças que ora eram influenciadas pelos pronunciamentos papais, ora pelos próprios interesses ou pela pressão dos colonos e mercadores. De forma simplificada, as leis indianistas foram em ordem cronológica. Então, 1548, regimento de Tomé de Souza, depois 1570, lei de Dom Sebastião, e aí foi surgindo, né? E seguindo até 1663, o fim do poder temporal dos jesuítas sobre os índios. Segundo Gileno, né, o historiador, a primeira lei foi de regimento de Tomé de Souza, em que fica proibida a guerra contra índios, amigos, previu a conversão deles à fé católica, e os inimigos faz-se guerra. Para Silva, a primeira lei foi promulgada por Dom Sebastião em 1570, que proibia a captura de índios no sertão sem motivo aparente, solicitava o registro cativo. Aí vários historiadores falam, né, dessa questão da legislação indígena, né, que a gente tem um aspecto mais
religioso, né, dessa conversão dos índios. E a transição é a organização interna das tribos, como dito anteriormente, na organização da tribo, a agricultura e o trabalho eram voltados para a subsistência, se é a mentalidade europeia de acumulação visando o longo prazo. Então, isso que eu falava agora há pouco. Nova separação entre o indígena e o meio que facilitava as fugas e sua reintegração ao meio. Destribalização progressiva e epidemias. A destribalização diminuiu o ritmo de crescimento da tribo e as epidemias eram, em sua maioria, fatais, dizimavam às vezes tribos inteiras. Então, o que acontece quando os portugueses chegam, né, tem um problema aí para os índios. Primeiro, né, começa a sumir as tribos, né, e depois surgem as epidemias, as doenças que os europeus trouxeram para os indígenas naquela época. Legislação régia, apesar de uma legislação dúbia, a coroa visava a proteção dos indígenas conforme a série de leis indianistas. A ação da igreja tornou a utilização do nativo incerta e dificultosa ao longo do tempo. Então, essa é o que a gente pode entender sobre essa questão da escravidão indígena no Brasil. Só que ela não durou muito tempo, que logo depois foi substituída pela escravidão africana, né, por uma série de fatores. O primeiro fator não é que os índios eram preguiçosos, mas eles não tinham esse costume. E outro fator foi que a mão de obra escrava e africana, a mão de obra escrava africana, naquela época estava dando também muito lucro para muitos traficantes negros de escravos. Então essa é a nossa aula de hoje. Vamos fazer o bem que o mundo vai mal. Até a próxima aula.